Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar aqui continuidade às nossas aulas sobre como acessar dados públicos utilizando o R. Antes de mais nada, deixe seu joinha aqui no vídeo, compartilha com seus colegas e se você ainda não me segue aqui no canal, por favor, né? Tá aqui assistindo meus vídeos toda semana e ainda não me segue? E já ativa o sininho porque 2 vezes por semana tem 2 aulas muito bacanas aqui, ou ensinando R, ou ensinando Python. Alguma coisa legal você vai aprender. E deixa os seus comentários pedindo alguma aula específica que vai ser de interesse seu. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre leitura de dados climáticos. Várias áreas do conhecimento trabalham com dados climáticos. Você que trabalha com economia, com agricultura, com saúde, construção civil, oceanografia, bacia hidrográfica, biologia, ecologia, todo mundo está interessado em dados climáticos. Talvez é um dos tipos de dados hoje que mais interessa, né? A gente ter acesso e fazer análises preditivas, análises históricas para entender o que aconteceu também. E o R, ele nos fornece uma forma bem bacana da gente conseguir essas informações, tá? E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Existe um pacote no R chamado env_rtype, tá? Esse pacote ele fica no GitHub, ele ainda não está na base mesmo do R. Talvez daqui a um tempo eles coloquem, tá? E aqui tem várias funções que são importantes, ok? Que a gente vai usar aqui ao longo da nossa aula. Então, essas funções nos permitem baixar esses dados de uma base chamada NASA Power, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar essas funções no meu R. É muito rápido, tá? Muito tranquilo de fazer. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do arquivo em CSV que a gente precisa para baixar esses dados. Você pode criar dentro do R, mas eu acho mais fácil ter esse arquivo em CSV. Então eu criei um arquivo chamado env. Vou abrir aqui esse arquivo e vou explicar direitinho para vocês como que vocês vão montar esse arquivo para os dados de vocês, tá? Vou até dar um zoom aqui. Ó. Esse arquivo tem basicamente 5 colunas e você não vai mexer no nome das colunas, tá? Mantém do jeito que está aqui. Env, latitude, longitude, start day e end day. E aqui separado por ponto, tá? Não mexe nessa estrutura. Se você mexer, não é que você não vai conseguir baixar os dados, mas aí você vai ter que mexer no código. Melhor você não mexer, tá bom? O env, pessoal, é a cidade. E aí, a cidade, ela tem uma estrutura muito específica que você deve seguir. Então, primeiro vem o nome da cidade, por exemplo, Sorriso, com a primeira letra maiúscula. Depois vem o underline, não é traço, não é 2 pontos, não é vírgula, é underline. A sigla do estado, no nosso caso, MT. Underline, a sigla do país, no nosso caso, Brasil, BRA. Lembrando, a sigla do país tem que ser a sigla internacional e a sigla do estado também. Então, se você vai baixar dados de outros países, e é completamente possível, né? Por exemplo, aqui eu já baixei dados históricos de todas as cidades americanas, onde a gente tem plantio de soja e milho, que são os que eu tenho interesse aqui no meu caso, né? Então, é completamente possível. Só tem que colocar o código correto do país. Aí você pesquisa no Google qual que é o código correto daquele país e o código do estado, que é até mais difícil de achar, dependendo do país que você for pegar. Por exemplo, na época que eu trabalhei na Bayer, eu baixei dados de El Salvador.
Aí você tem que ir lá em El Salvador, encontrar o código daqueles estados, aí você consegue montar a lista e baixar direitinho. Então, daí é um trabalhinho que você tem que ter. Se a cidade tiver acento, como Uberlândia, você não põe o acento. Lembrando, essas funções são todas em inglês. Em inglês a gente não tem acento. Se a cidade tiver espaço, como Passo Fundo, você mantém o espaço. Tá? Mantém do jeito certinho que a cidade é escrita. Se você tem dúvida, procura o site oficial do governo que vai ter o nome correto daquela cidade. Tá? Então isso é bem importante. Aí você vai colocar a latitude daquela cidade, a longitude e a data de início e a data de término que você quer baixar os dados. Por exemplo, aqui eu estou começando a baixar dia 1º de janeiro de 2010 e vou terminar dia 31 de dezembro de 2025. Então vou baixar uma série histórica. Detalhe importante, a data está em inglês, então o primeiro mês barra o dia barra o ano com 4 dígitos. Ano com 4 dígitos. É muito importante. Tá? Então presta atenção. A formatação desse arquivo é que vai definir se você vai conseguir ou não baixar os dados. Então anota aí, dá um print nessa tela. Tá? Se você é meu aluno do DataScience 360, que é um curso onde eu ensino R Python, você tem acesso a essa planilha, essa e várias outras, né? E os scripts também. Então você já trabalha em cima dela. Você que está assistindo aqui no YouTube, você para o vídeo, copia essa tabela, cola lá no seu Excel, depois você salva em CSV, tá bom? Isso é muito importante. Vou fechar aqui e vamos voltar para o R. Ó, então eu vou ler esse arquivo. Para isso eu vou precisar do pacotinho Data Table. Então eu vou vir lá em cima no meu script e vou carregar os meus pacotes. E definir o diretório, né? Trabalho. Definido. Léo, não sei carregar pacote, não sei definir diretório. Vai lá nos meus outros vídeos e olha. Tem vários vídeos aí no canal mostrando isso. Vamos ler o arquivo. E aí, ponto importante, gente. Para garantir que a latitude ou a longitude está numérica, né? Porque às vezes o seu computador transforma ela em caractere, faz alguma coisa assim. Eu uso a função s.numérica aqui só para garantir que a latitude e a longitude estão numéricas. E aí nós vamos baixar os dados por cidade. Então eu vou trabalhar num loop, né? Onde eu vou olhar aqui o unique de ENV, ou seja, cada cidade. Então só para vocês entenderem, para não ficar muito direto, eu vou colocar o I igual a sorriso. E aí nós vamos definir aqui as variáveis. Então eu vou definir a variável ENV, que vai ser a primeira coluna do meu arquivo, aonde, né, eu tenho sorriso. Depois a latitude, a longitude, start day e o end day. E aí eu uso a função getWeather para pegar as minhas informações, tá? Então vai ter aqui todas essas variáveis, né? O env ID é o env, que é, né, sorriso MT-BRA. O lat é a latitude, o long é a longitude, start day é o dia que você quer começar e o end day, o dia que você quer terminar. Léo, eu posso substituir direto aqui na função? Pode, mas aí não vai ser uma coisa automática, né? Você vai ter que fazer cidade por cidade. Mas pode. Você quer só fazer um teste. Aí ele vai começar a baixar os dados. Demora um pouquinho, né? Vai variar aí um pouco de computador para computador, de internet para internet. Eu não recomendo você baixar séries muito grandes, tá? Pode ser que trave o computador, mas no meu aqui foi muito tranquilo. Essa linha aqui é só para
tirar coluna que tem linhas que tem NA, né? Às vezes vem dado faltante, porque para aquela cidade específica não tinha aquela época. Aí veio um monte de linha com NA. Então aqui já é para eliminar. Então, se você for abrir um arquivo e olhar, putz, eu pedi de 2010 e 2025, mas não veio 2013, não veio 2014, é porque estava faltando dado. Tá? Tem cidades que pode ser que não tenha dado. Tá? No Brasil, talvez não, mas se você pegar países menos desenvolvidos, vai estar faltando bastante dado. Aqui tem a explicação das variáveis, né? Então, por exemplo, T2M, temperatura 2 metros de altura. T2M max, a temperatura máxima 2 metros de altura. T2M min, temperatura mínima 2 metros de altura. Precipitação, né? Precetot. WS2M, velocidade do vento 2 metros de altura. RH2M, umidade relativa 2 metros de altura. T2MDIL, é o ponto, né, tem um nome específico, eu esqueci agora, ponto de umidade, ponto de congelamento, né, a 2 metros de altura, e assim por diante, tá? Aí, pessoal, essa função, ela traz as principais, mas ela não traz tudo. Para trazer mais algumas variáveis, vamos dizer, secundárias, eu tenho que usar essa função process WTH, tá? Aí aqui você não tem que mexer em nada, tá? Isso aqui já está configurado para trazer tudo que você precisa. Então você vai ver que ele roda bem rapidinho, tá? E traz algumas informações específicas aqui. Você pode até ler, tá? Essas informações, e vai estar aqui, né? Usando NASA Power API Outputs, compare, aí mais a parte de radiação, né? Números de horas, dia, né? Isso aqui na agricultura é muito importante. E assim por diante. Tá? Aí a gente salva, né? Simplesmente salva agora, usando a função fwrite. E no final aqui a gente vai ter um arquivinho, ó, da cidade de Sorriso. Com todas as informações, ó, que vai ter todos os dias, né? Uma informação de cada dia. Tudo, todas as variáveis aqui. E aí você pode trabalhar. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo, assim. Fácil, rápido, não tem muita dificuldade para usar. Então, assim, agora, olha que legal. Eu fiz um for. Então, eu posso simplesmente rodar o for. E, independente de quantas cidades eu tiver no meu arquivo, ele vai rodar. Tá? Então, ele roda para uma cidade, salva o arquivo. Roda para outra, salva o arquivo. Roda para outra, salva o arquivo. Ó, já salvou aqui Sorriso. Ele já vai salvar Uberlândia pra gente, que é a segunda. Salvou, que tá aqui, ó, Uberlândia. E passo. Tá aqui. Todos os dados, né? Tudo salvo, bonitinho. Se vier vazio, presta atenção que você pode ter escrito o nome da cidade errado. Às vezes você colocou um acento, às vezes tinha um espaço que você não colocou. Então pode ser algum erro desse sentido. Porque quando você pega bases históricas assim, vir 100% zerado, pode ser um erro. Outra coisa pode ser que seja uma cidade muito remota que não tem informação. Tá? No Brasil, geralmente não vai ter problema com isso, não. Então, se vier vazio, geralmente é a escrita
que é um problema. Tá bom? Então, uma aula te explicando como que faz. Mais uma vez, se você gostou da aula, deixa seu like. Compartilha com seus colegas, que isso aqui pode ser útil para muita gente. E, se você não me segue no canal, passa a seguir. Toda semana, 2 vídeos novos aqui, ensinando a fazer alguma coisa bem prática em R ou em Python. Tá bom? Então, no mais, finalizo aqui a aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!